Oi gente, eu sou a Fabiola Souza e eu tô aqui para dizer para vocês que Deus não é religião. Bora lá? Olá pessoal, faz um tempo que eu não apareço por aqui, que eu não gravo, que eu não falo. Semana passada eu postei o vídeo do meu marido, que me incentivou a voltar a gravar, e hoje eu trouxe para vocês a gente vai sentar e conversar sobre fé, coragem e identidade. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas é que é muito importante. Tem uma passagem que, se eu não me engano, está em João 6, e depois no ensino intermédio você pode ler também em Mateus 14. Fala de Jesus nas multiplicações do pães. Ele multiplica o pão, eu vou tentar resumir, mas eu vou deixar a referência para vocês lerem. Jesus multiplica o pão. Depois de ele multiplicar o pão, as pessoas ficam maravilhadas. No percorrer dessa multiplicação de pão, o que ele está mostrando ali aos seus discípulos? Que quem anda com ele jamais tem fome. Não é só fome de barriga, é fome de palavra, fome espiritual, é fome em tudo, gente. Pronto, ele sacia o povo com a multiplicação dos pães. Esse povo passa a acompanhar Jesus, mas não pelo motivo dele ser Jesus, mas por fome. O povo passa a andar com Jesus por conta de fome. E aí eu lendo essa passagem eu fiquei pensando, quantas pessoas à nossa volta nos rodeiam pelo aquilo que a gente dá para elas. Não porque elas gostam, não porque elas merecem, ou porque elas querem estar com a gente, mas por interesse. Pronto, isso é uma questão. Continuando o texto, indo mais além, Jesus, ele manda os discípulos ir pro mar, pega um barco, vai pro mar, e ele vai depois. Nisso que ele vai depois, isso está lá em Mateus 14, se eu não me engano. Ele aparece para os discípulos no meio de uma tempestade. E durante essa tempestade, eles ficam com medo, os 12, porque eles falam assim, quem é? É um fantasma? E Jesus diz, coragem, não tenha medo, sou eu. Quantas vezes na nossa vida a gente está em meias lutas, em meia tempestade, a gente não consegue enxergar e ver quem é Deus, aonde Ele está. E mesmo no barulho a gente tem essa dificuldade de escutar quem é o Senhor. Pedro, ousado, olha e diz assim, Senhor, se és tu, diga para eu ir até aí que eu vou. Atenção, ele não andou na água e foi em direção a Jesus, ele pediu permissão para ir, porque ele sabia quem era o pai dele. E essa ousadia de Pedro faz com que ele viva coisas extraordinárias na vida dele. Pedro houve um determinado momento depois de acessão de Jesus que a sombra dele curava. Pedro era cheio do Espírito Santo. Pronto. E aí Jesus disse, então venha. E ele vai. A coragem de Pedro faz com que ele viva uma experiência onde nenhum homem, nada na face da terra vai descrever isso, gente. Vocês têm noção do que é caminhar com Jesus sobre as águas? Eu fico imaginando. Ele afundou, Jesus fala que ele é um homem de pouca fé. Ao meu ver, gente, homem de pouca fé. Queria eu ter 5% da fé de Pedro, mas pronto. E eles voltam pro barco. Quando eles chegam do outro lado do mar, começa aquela confusão, os fariseus começam a questionar quem é Jesus, ele fala sobre o maná do pão, ele fala sobre que ele veio para que o homem creia nele, para que coma carne e o pão, eles não entendem. Muitas das vezes a gente vai dizer algumas coisas e as pessoas não vão entender o que a gente está falando, porque são coisas espirituais, isso é normal, gente. Mas tem uma outra coisa que me chamou a atenção. Quando Jesus repreende a multidão, porque Jesus vê que tem muita gente ali, tem muito curioso olhando para ele, vendo o que ele está fazendo, e ele lança uma palavra dura, que aquele povo está ali só porque eles foram saciados com a fome da barriga, e não porque eles creram no Filho do Homem. E aí, lendo os pensamentos dos discípulos que estão em sua volta, ele olha para os discípulos e um deles pensa, né, dura essa palavra. Jesus olha e diz, quer ir com eles também? E aí Pedro, mais uma vez, gente, Pedro olha para Jesus e diz assim, para onde nós iremos, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna?
Gente, a ponto-chave desse texto está no final. Para onde a gente vai, lá Deus está. Não tem como a gente sair do caminho dele. As pessoas dizem desviado. Não tem como se desviar de Deus, porque Deus está em tudo. A gente pode, por escolha, não querer estar vivendo aquilo que ele tem para nós, mas não tem para onde ir, gente. O caminho, ele é um só, e ele diz inúmeras vezes, em várias passagens, ser forte e corajoso. Eu sei que de tudo que está acontecendo, de todas essas coisas que vem vindo sobre nós, a gente fica com medo, apreensivo, de trabalho, de doença, de família. Mas, gente, creia. Vamos crer que tudo vai ficar bem. Assim, eu não vou dizer para você que você não vai pegar uma doença, eu não vou dizer para você que você não vai ficar desempregado. Eu posso te dizer que Deus vai te sustentar até o final, porque Ele nunca vai te abandonar. E Ele sabe o que é melhor para você. E é isso, gente. Eu tô muito feliz. Aquele vídeo do meu marido para mim foi muito importante, porque eu orei por muitos anos porque eu queria um marido comigo que vivesse a palavra, que fosse temente a Deus. E durante a nossa transformação, a nossa caminhada, o meu marido, ele tem mudado muito. Eu tenho mudado muito. Eu era uma mulher totalmente fútil. Eu era uma mulher totalmente egoísta, que só via o meu lado. E junto com ele eu aprendi que não é eu, é nós. Nós somos um só. E aonde a gente vai, aonde a gente olha, não tem como fugir. Deus está em todo lugar. Deus está nos encaminhando, e quando a gente está alinhado com Ele, então aí que as coisas ficam boas, até a igreja é perto, os irmãos, sabe, tá tudo ligado. É um aprendendo com o outro, gente. Desculpa a câmera ficar focando, desfocando. Olha essa paisagem. Eu adoro isso, gente. Sério, eu sou privilegiada. Eu me sinto privilegiada. É o cuidado de Deus. A mensagem do vídeo é essa: para onde nós iremos? Se só Ele tem a palavra de vida eterna. Você pode conquistar muitas coisas aqui, mas quantas almas estão sendo ganhadas para Jesus através das suas atitudes, através das suas palavras? Você pode comprar milhares de terrenos. Isso tudo, quando você morrer, vira pó, não vale nada. O que você viveu, a história que você plantou, o legado que você deixou é o que importa. Vai ser o que vai ser lembrado. E eu falo isso pro meu filho todos os dias: filho, o amor, ele é muito mais importante do que qualquer dinheiro. É difícil abrir mão do dinheiro, mas quando você aprende a dar valor a outras coisas, se torna fácil. É isso, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando os viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro, por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram e disseram: verdadeiramente, tu és Filho de Deus.